pastor Alberci tem aqui a liberdade de estar trazendo para nós aí mais um ensino da palavra de Deus. Irmãos, podeis assentar. Amém. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom estarmos juntos para mais uma vez compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos falando um pouco sobre ética litúrgica e falamos alguns assuntos e chegou no tópico da oferta. Eliabe, por gentileza, coloca a 1 Coríntios 14, 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14, 20. Irmãos, não é isso que eu quero não, por gentileza, me auxilia aí. 14, 40, muda aí, Eliabe. Obrigado, pastor. É isso aí, isso. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Obrigado. É esse texto. Chegou para a gente falar um pouco da oferta. Primeira coisa que nós precisamos em cada culto deixar, no mínimo, 3 minutos para que alguém fale da oferta. Para que alguém incentive os irmãos a ofertarem, a igreja a ofertar. E nesse momento da oferta, é bom que o dirigente do culto, ou quem está ministrando a oferta, peça para que toda a igreja fique de pé, porque de pé é mais fácil colocar a mão no bolso do que sentado. Mas ainda existe algumas coisas com relação à oferta, eu sei que nem todos têm essa resistência, e eu achei por bem compartilhar com os irmãos nesta noite, abrindo aqui um parênteses, mas ao mesmo tempo dentro do tema, falar sobre dízimo. E eu vou compartilhar com os irmãos sobre um tema, um subtema dentro desse tema, a plenitude do dízimo, ou dízimo da porta ao altar. Amém? É um assunto que nós periodicamente falamos, ouvimos, ensinamos, e eu quero lembrar com os irmãos algo muito importante nesta noite sobre esse tema, que ainda tem como resistência no coração de alguns cristãos, e talvez por falta de entendimento, muitos que não fazem parte da igreja rotulam muitos com relação a isso. Pela forma de abordagem, pela forma, e alguns até pela forma de uso. Então nós vamos para a palavra de Deus, peço aos irmãos que vão me acompanhando aí, e dentro do tema proposto, vamos fazer disso aqui um aprendizado, um complemento. Por gentileza, tenham liberdade, amém? Malaquias 3, versículo de número 10. É o texto áureo, quando nós falamos desse assunto, dízimo. E você que está em casa, você pode anotar, você pode depois assistir o vídeo com muita calma. Eu espero que o Espírito Santo fale com você e te esclareça com o objetivo de mostrar para você, na palavra de Deus, o que realmente é o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, vírgula. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Glória a Deus. Trazei, primeira coisa que o dízimo não se busca, é a pessoa que tem que se dispor a trazer. Eu não vou à casa de ninguém, à empresa de ninguém, ao local de ninguém, receber dízimo. A Bíblia diz, trazei. Então, é aquele que tem a propriedade, tem a posse do dízimo, ele vai trazer o dízimo. Por isso que o verbo é trazer e não buscar. Glória a Jesus. Tem um porquê trazer os dízimos. Nessa época que Malaquias, usado por Deus, escreveu, diz, para que na minha casa haja mantimento. Então o dízimo ele era usado para suprir a obra social de Israel, a obra social do templo, a obra social daquilo que o pastor Valtinho bem colocou aqui na leitura de Gálatas,
Fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então o dízimo ele tinha esse objetivo, de não deixar necessitados no meio do povo de Deus. Aí, ele vem dizendo, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E aí eu fiquei pensando, interrogando e meditando. Quando o Senhor abre a janela do céu, Ele está abrindo um cofre, a casa da moeda. Quando Ele abre a janela do céu, que poderia abrir a janela do céu para derramar uma bênção? E aí a gente conjectura muitas formas, e muitas pessoas aplicam isso de muitas maneiras. Mas o que tem lá no céu? Tem uma fábrica de euro, tem uma fábrica de dólar, tem uma fábrica de real. O que tem lá no céu? Fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. A promessa é derramar uma bênção, e dessa bênção é que virá a abastança. Então, quando se abre a janela do céu, não se está abrindo um supermercado, não se está abrindo um cofre, e não se está abrindo um prêmio para um premiado de uma lotérica, de uma loteria, de um jogo. Está abrindo a janela do céu para vir sobre o povo bênção. Dessa bênção é que vai sair a abastança. Ou seja, Deus vai derramar uma bênção espiritual para que dessa bênção haja uma produção de abastança. Então, do céu não virá dinheiro, do céu virá visão espiritual, do céu virá capacitação para que a pessoa desenvolva um trabalho, um negócio, uma profissão. Do céu virá uma disposição para que a pessoa estude, se profissionalize, se capacite. Do céu virá um entusiasmo com uma empresa, com um negócio. E dessa bênção que veio do céu, ela produzirá uma abastança para aquele que for fiel a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas vamos olhar alguns aspectos do dízimo. Vamos para o dízimo na lei. Aonde surgiu o dízimo? Antes da lei, Gênesis 14, 20. Primeira vez que aparece na Bíblia a palavra dízimo. E o que significa a palavra dízimo? 10%, ou a 10ª parte. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Está falando de Abraão e de Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então aqui é a primeira vez que aparece. Por favor, coloca para nós aí, Gênesis 28, 22. Segunda vez que aparece o dízimo na Bíblia. E esta pedra tem o posto por coluna da casa, e essa pedra tem o posto por coluna. Será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O contexto era Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, teve um sonho, viu a escada, os anjos subindo e descendo, e ele falou, se o Senhor me guardar nesta minha viagem, me der pão para comer, veste para vestir, e em paz eu tornar a casa de meus pais, o Senhor será o meu Deus. Ainda não era. Ele não ainda havia convertido, apesar de ter a bênção da primogenitura negociado. O Senhor será o meu Deus, e certamente de tudo quanto Ele me der, eu te darei o dízimo. Então o dízimo não tem nada a ver com lei. Aqui não existia Moisés, aqui não existia a história dos egípcios, da opressão, do cativeiro, não tem nada a ver com a lei.
Mas quando o Senhor usa Moisés, institui a lei e entrega para ele os 10 mandamentos, Moisés escreve o Pentateuco. Ele escreve os 5 livros da lei, que também é conhecido como Torá. E na lei, o Senhor, Deus, o que criou o dízimo lá em Gênesis, ele insere o dízimo na lei. Levítico, melhor dizendo, 27, 30 ao 33. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas, de ovelha e de tudo quanto passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Nem se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Ele fala que se alguém não desse o dízimo, quando ele fosse dar o dízimo, por exemplo, ele plantou uma lavoura, ele colheu a lavoura, e ele não entregou o dízimo. No momento que ele fosse entregar, ele acrescentaria um quinto, ou seja, ele colocaria 20% a mais, para ele ficar em ordem ou em dias com aquilo que ele negligenciou quando deveria ter feito. Por não entregar, ele pegou o dinheiro do dízimo, seja ele em rebanho ou em cereais, no que for, e se ele entregasse, ele entregou o que é do Senhor. Se ele usasse o que é do Senhor, ele então agora colocaria 20% a mais, para ele ficar em dias. Então o dízimo estava na lei, e o dízimo sempre foi prioridade. Aqui ele está falando que se entregou alguma coisa, como dízimo, um animal, ele não será resgatado, porque ele entregou o animal para que no templo, aqueles que o receberam da tribo de Levi, pudessem proceder de acordo com as normas estabelecidas na lei. Ainda Números 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. O Senhor estabelece 11 tribos para trabalhar, e uma tribo para cuidar das coisas de Deus. Só uma observação. As 11 tribos têm 100% do que elas colheram, plantaram e cuidaram do rebanho. Quando elas dizimam 10%, com quanto elas ficam? Com 90%. Mas aqueles que estão envolvidos com as coisas de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, os levitas, cada uma das 11 tribos traz 10%. Quanto que dá? 110%. Vale a pena envolver com as coisas do céu. Quando você trabalha para Deus, você recebe mais. Não porque você merece, mas é porque Ele quis separar os levitas para cuidar do templo. É só uma observação. Talvez se alguém pegar aqui a matemática financeira, não faria da forma que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo grosseiramente, genericamente, para a gente entender que eram 11 tribos trazendo 10%. Então, ainda que não desse um valor superior, mas em percentual, eles teriam 110%. Aí eles vão lá e devolvem também. Dos 110, eles devolvem 10. Quanto que fica? Exatamente. É isso que Deus faz, ficariam com 100%, com o total. Porque quem recebe o dízimo, também tem que entregar o dízimo. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 12, 11.
Então haverá um lugar em que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. O Senhor escolhe o local para estabelecer o culto, o sacrifício, e ali todo o povo vinha a adorar. Um exemplo disso aí é quando o sacerdote Eli estava em Siló e saía Eucana, Ana, Penina e os filhos, e todos de ano em ano iam lá sacrificar. É um local escolhido pelo Senhor para se entregar os dízimos. O Eliabe deu uma saidinha, mas por gentileza, alguém abre aí em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. O 8 e o 9 fala do mesmo assunto. Esse é o 8. Lê o 9. Tem o 8 e o 9, ou o 9 e o 10. Eu quero ir, se encherão. Assim os teus celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Aleluia, obrigado. É Provérbios 3, 9 e o 10, né? Glória a Deus. É o escritor ao livro de Provérbios dizendo: honra o Senhor com a tua fazenda. O que é a tua fazenda? Com as suas propriedades. Se você tiver uma bicicleta, é a sua fazenda. Se você tem uma Ferrari, é a sua fazenda. Se você tem uma loja, é a sua fazenda. É o seu roçado. É onde você tira a sua sobrevivência. E com as primícias da tua renda. Porque a renda é diferente da fazenda. A pessoa tem uma empresa. A empresa dele vale R$1 milhão. Mas o prolabore dele é R$10 mil. R$10 mil é a renda dele. E R$1 milhão é a fazenda. A fazenda dele pode ser dizimada ou não. É ele e o Espírito Santo. Se ele sentir de Deus, de pegar o valor da fazenda, de R$1 milhão, e pegar 100 mil e levar na tesouraria dizendo, ele e o Espírito Santo, eu quero a minha fazenda dizimada. Aí ele vai lá e dizima da fazenda. Exatamente. Bem lembrado, pastor Toninho. Então ele vai lá e honra o Senhor com a fazenda. E mensalmente do prolabore, ou semanal, ou diário, ou quinzenal, cada um, né? Aí ele vai honrar com as primícias da tua renda, ou seja, ele tem R$10 mil. Aí ele não vai fazer como fez o Caim. Por que o Caim não foi aceito? Porque ele levou uma oferta, enquanto que Abel levou das primícias. É como você trabalhar num roçado, na fazenda, e chegou o momento da colheita. É como você trabalhar o mês todo e chegou o momento de receber o salário. Você olha no salário, a sua mente, o seu olho já gastou, aplicou, viajou, comprou, mas aí você fala, mas eu tenho que tirar daqui primeiro, é o do Senhor, primícia. Quando você faz isso, você está honrando Ele com as primícias da tua renda. Amém? Bom, dízimo adicional no tempo dos reis. 1 Samuel, capítulo 8, versículos 15 ao 17. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho.
dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. O Espírito Santo chamou isso aqui de dízimo, porque até surgiu o rei Saul, e eu quero apenas ilustrar, porque eu precisaria de uma lousa ou de uma coisa para ilustrar isso aqui, mas me permita, virtualmente, vamos pensar num círculo. Um círculo, 360 graus. Dentro desse círculo, com o governo teocrático, o Senhor tinha uma fatia de 10%, que era entregada aos levitas. Aí, o povo pede um rei. E quando o povo pediu um rei, a advertência de Deus foi essa aí, ó. Agora já não é mais só eu que vou receber os 10%. O rei, ele vai precisar de tributo, que chamou de dízimo, depois isso vai precisar de tributo, vai precisar de alimento, vai precisar de roupa, vai precisar de tecido, vai precisar. Então, o homem, quando pediu um rei, ele constituiu para ele um sócio nos 90%. Do rei Saul até os dias de hoje, só mudou o regime de governo e o nome do tributo. O homem pediu um sócio para comer gratuitamente dos 90%, porque ele rejeitou o governo teocrático do céu. E esse governo, até os dias de hoje, é a carga tributária que nós pagamos. Toda a humanidade nos 4 cantos da terra tem que manter um palácio e tem que manter um rei. E esse rei foi constituindo tronos em volta do seu trono, que são os súditos. E cada súdito desse começou a experimentar a mordomia. E esses 90%, eles foram pegando. Então você sabe, na sua realidade empresarial ou física, quanto que sobra líquido para você dos 90%. O restante é a parte do rei, que mudou só o nome e o regime. Até hoje está aí. Mas foi o homem que pediu. Então, se o homem pediu, o homem não pode reclamar de Deus. Porque na ótica de Deus, na visão de Deus, é para nós estarmos hoje sendo governados por Deus, por sumos sacerdotes, e estarmos pagando 10%. Mas na pessoa de Israel, o homem rejeitou. E foi aí que começou. Então a rejeição, a gente fala muito da rejeição quando o Messias veio, mas lá eles rejeitaram. E por isso os reis até hoje. E você colocar um rei no trono, não é difícil. Mas você colocou, ele se estabeleceu, se fortaleceu com um exército, com súditos, nunca mais ele desce do trono. Agora você vai trabalhar para ele. E é assim que nós somos. Amém? Vamos lá. Então agora o dízimo na lei. E o dízimo na graça? É aqui que surgem algumas questões que muitos ainda estão dentro da igreja conosco e têm essa dificuldade. Dízimo antes da lei e dízimo na lei. Agora vamos para o dízimo na graça e vamos embasar também na Bíblia. Mateus 22, verso 21. Disseram-lhe eles de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O assunto aqui, eles questionaram sobre a moeda que tinha a efígie, ou a cara, a coroa de César. E Jesus falou assim: olha, o de Deus continua sendo os 10%, que foi estabelecido com Abraão e com Melquisedeque. Agora, o de César, existe uma variável crescente.
Então você dá, pois, a Deus o que é de Deus. E no texto, disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César? Tributo. É o sócio. E a Deus? O que é de Deus? Porque o assunto aqui é dinheiro. Dízimo. Precisa estar escrito dízimo aí? Uma vez que o assunto é a moeda? Tem pessoas que querem que a Bíblia seja escrita do jeito deles. A Bíblia foi escrita do jeito de Deus. Eu tenho que olhar e interpretar o contexto e saber que está escrito do jeito de Deus. Eu preciso aceitar ela do jeito que ela é. Ela não vai fazer uma curva para beneficiar os desejos que eu tenho, que esteja com toda a clareza. Eu tenho que aceitar a Bíblia do jeito que ela é, a palavra de Deus. Mas vamos mais para frente. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ponto de exclamação. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Ponto e vírgula. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Está muito claro. Vocês devem trazer o dízimo do endro, do coentro e do cominho, mas não omitam o amor, a fé e a misericórdia. É difícil até a gente entender porque algumas pessoas de dentro da igreja ainda contestam esse texto. E outros que ainda não fazem parte da igreja também contestam esse texto. Mas está muito claro. Lucas 18, 12. Lucas 18, 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele estava fazendo certo ou errado? Fazendo certo. O que estava errado aqui nesse texto? A motivação. Então é possível que eu esteja em algum momento da minha vida fazendo certo com motivação errada. É possível que eu esteja até dizimando, é possível que eu esteja jejuando, mas é possível que eu queira contar para alguém que eu estou fazendo isso. Também. Eu vou negociar com Deus. Deus, ele é um prestador de serviço. Eu te dou o dízimo e o Senhor me dá o que eu preciso. Eu dou o que o Senhor gosta e o Senhor me dá o que eu preciso. Deus não negocia com ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Mas está muito claro a questão aí. Ele estava fazendo certo, mas com a motivação errada. A reprovação não foi de fazer o certo, e sim da motivação errada. Ainda, por favor, Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Verso 8, Eliabe. E os que dentre os filhos de Levi receberam... Obrigado. E aqui certamente tomam os dízimos, homens que morrem. Ali, porém, aquele
de quem se testifica que vive. O contexto do verso 4 até o verso 8 vai falar de Melquisedeque. Mas está muito claro no verso 8 que aqui tomam, esse tomam aqui é do verbo tomar, está conjugado no tempo presente. Aqui, certamente, tomam os dízimos homens que morrem. Aí ele vai fazer menção lá do passado. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, Melquisedeque é sem origem de nascimento, de vida, porque ele é um tipo de Cristo. Ali, quem tomou o dízimo foi o próprio Cristo recebendo na pessoa de Melquisedeque da mão de Abraão. Mas aqui, hoje, na igreja, nos dias odiernos, quem toma o dízimo, quem recebe os dízimos, antes da lei, era o próprio Cristo que recebeu e depois deixou como ensino para aqueles que fizeram voto, como o caso de Jacó e outros. Na lei, quem tomava os dízimos era os levitas, que são aqueles componentes da tribo de Levi. Nos dias odiernos, são homens que morrem, são os tesoureiros da igreja. Especificamente aqui, homem que morre, pastor Moraes, José de Moraes, homem que morre, toma o dízimo. Aleluia. Muito bem. Fundamentamos dízimo antes da lei, dízimo na lei e dízimo na graça. De maneira que não se pode refutar essa questão do dízimo. Ele é antes da lei, é na lei, e é pós-lei, e é na graça. Agora nós temos algumas coisas. Por que que algumas pessoas ainda não dizimam? Por que que na igreja nós temos um pequeno grupo, cada igreja, cada congregação, cada campo é um campo, mas vamos... qual o percentual médio, numa escala de 100 pessoas, que são dizimistas na igreja? Será que chega a 60%? Pastor Moraes, só em número, só em percentual, chega a quanto, pastor? Uai, glória a Deus, está bem. Aproximadamente 60%. Mas tem 40 que fazem parte do mesmo corpo, da mesma congregação, e não dizimam. Então eu quero compartilhar com os irmãos, nesses poucos minutos que eu tenho, desculpas para não dizimar. Primeira desculpa teológica. O dízimo é na lei, na graça não tem dízimo. E se firmam nisso, e batem nisso, e afirmam isso, e reafirmam isso, e não são dizimistas. E tem gente que até fala, eu até oferto, mas dízimo não. Então, desculpa teológica. Segunda desculpa para não dizimar. Eu não dizimo porque não sobra. Eu não conheço ninguém que chega para alguém, ou para a esposa, ou para o pastor, ou para o tesoureiro e diz, está sobrando. Nunca vai sobrar. Sempre terá um compromisso. Se eu for esperar sobrar, eu nunca serei dizimista. Sim, pastor Toninho. Vai tudo. Verdade, é o depósito. Mas tem gente que já pega, já olha, já gastou tudo e diz, não sobra, então eu não vou dizimar, não sobrou. Aí o mês que vem ele tem outro compromisso a mais e aí não sobra, ele também não dizima. E vai levando o negócio. Terceira desculpa para não dizimar. A prosperidade dos ímpios. Eu conheço gente dentro e fora da igreja que não dizima e está muito bem financeiramente. E eu já experimentei algumas vezes dizimar
e estou com muita dificuldade. Cada dia numa situação pior. Então, se eu ficar sem dizimar, de repente eu consigo prosperar. Não precisa colocar referência não, mas aí nós lembramos do Salmo 73, do Asaf, quando ele olhou a prosperidade dos ímpios. Fulano está muito bem e não é dizimista. Fulano está na igreja, nunca deu dízimo, e olha o carrão dele, olha isso, olha aquilo, olha, só vai nos melhores restaurantes, viaja e tal, não dá o dízimo. E eu conheço algumas pessoas assim. Por quê? Porque ele está olhando a prosperidade dos ímpios. E a avareza dele não deixa ele dizimar. É muito apegado ao dinheiro. Mas tem uma quarta desculpa para não dizimar. Por que você não dizimou ainda, irmão? Eu não senti de Deus. Que dia que você vai sentir de Deus, irmão, de dizimar? Se for esperar sentir de Deus para você dizimar, dízimo é uma decisão. E tem 2 motivos somente que vai te levar a dizimar e o seu dízimo chegar lá no céu. O primeiro deles é gratidão. E o segundo é o desejo de obediência. Se dentro do seu coração, mesmo que você não esteja sentindo, quando você olha para o dinheiro e vê os compromissos, você fala, meu Deus, não dá. Mas se dentro do seu coração tiver gratidão e desejo de obediência, você vai contra a razão, vai contra os fatos, vai contra os números, não sentindo. Mas você chega lá e diz, mas por amor à tua palavra, eu vou fazer. Fé. Aleluia. E se você fizer isso sem gratidão e sem desejo de obediência, quem recebe o seu dízimo é só a tesouraria. Ele não sobe. A igreja é beneficiada. A obra é beneficiada. Mas você não tem o benefício da janela aberta do céu e da bênção para vir dela maior abastança. Então tem que ter motivação correta, porque senão nós vamos cair como um fariseu. Eu dou o dízimo de tudo e jejum 2 vezes por semana. Que glória a Deus, que maravilha. Dízimo de tudo é dízimo de tudo. Essa palavra tudo ela é muito profunda. Certo pastor estava um dia no gabinete conversando e chegou um empresário e disse, pastor, hoje eu vim aqui, mas eu quero trazer a oferta da viúva pobre. O pastor, muito bem, irmão, maravilha, pode ofertar. Aí ele arrancou o bolso cheio de moeda e disse, está aqui, pastor. O pastor falou, não, pega o documento dos seus carros, pega a escritura da sua casa, da sua empresa, e passa tudo para o nome da igreja. Está aqui o CNPJ. O que é isso, pastor? Ele diz, a viúva pobre deu tudo. Você falou que queria dar a oferta da viúva pobre. É tudo. Então a gente tem que pensar. Às vezes a gente olha para a viúva pobre e olha só as 2 moedas, mas lembre-se do tudo. Cuidado com a oferta da viúva pobre. Você pode estar falando com Deus, eu quero doar tudo que eu tenho, como ele pediu para aquele jovem rico. E abre aspas. O problema do jovem rico não foi não entregar a fazenda e os bens. O problema do jovem rico foi conversar demais na presença de Jesus. Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. O que é que ele tinha que falar? Glória a Deus, aleluia. Jesus, eu te amo, glória a Deus, que maravilha. Senhor, tudo isso eu faço desde a minha meninice. Ah, que bom, hein? Então você é quase anjo. Te falta só uma coisa para você bater asa e voar.
Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Conversou demais diante de Deus. Acabou. Sumiu da presença. É a única vez que a Bíblia fala nele, porque ele abandonou Jesus. E qualquer um de nós, se abandonar Jesus, ninguém mais vai falar no nome da gente. Então é bom ficar com ele. Aleluia. Aleluia. Quinta desculpa para não dizimar. Consciência. Eu não dizimo, mas quando precisa de comprar um bebedouro, eu vou lá e oferto. Para desencargo de consciência. Pediu uma oferta para tal coisa, eu vou lá e participo, mas dízimo não. Então ele vive com desencargo de consciência. Sexta desculpa para não dizimar. Desculpa política. A igreja não sabe administrar. Eu vou lá e dizimo, e eu queria que tivesse isso, tivesse aquilo, tivesse tal, e a igreja não administra bem. Quem te colocou, consagrou por fiscal de dízimo? A Bíblia diz, trazei. Dízimo é propriedade de Jesus. Quando eu pego e entrego na mão do tesoureiro, eu estou fazendo uma transferência de responsabilidade. Agora é ele, o pastor e o céu. Eu não tenho que ficar preocupado, exceto se me pedirem opinião, o que é feito com o dinheiro do dízimo. Se a igreja administra mal, se a igreja administra bem, se os administradores estão comprando bens para a igreja, se estão se beneficiando ilicitamente. Se eu for olhar para essas coisas, para a política, para a administração, eu não dizimo. Abre aspas, que é mais fácil dizimar? De 1 tostão ou de 1 milhão? É igual. Quem tem 1 tostão tem mais conta do que o valor. Quem tem 1 milhão, o que o pastor vai fazer com esse tanto de dinheiro? Eu preciso pegar isso aqui e fracionar. Eu vou deixar isso aqui tanto na minha igreja, porque o tesoureiro não sabe quanto que eu ganho, e vou levar a cesta básica para fulano, 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 e vou dar um pouco na outra igrejinha que está em construção. Porque lá ninguém nem pode saber quanto que eu ganho, senão começa a aproximar de mim, me assediar e tal. Administrador. Tem um empresário aqui que é amigo, é irmão, e ele me contou que congregava numa igreja pequena e que ele fazia isso, pegava o dízimo, uma parte pequena na igreja dele, para ninguém saber, e a outra parte na outra, e outra parte na outra. E nós um dia estávamos conversando, e ele me contou como é que ele fazia, e eu perguntei para ele amorosamente, e quem foi o pastor que te consagrou nesse cargo de administrador de dízimo? Ele baixou a cabeça e começou a chorar. E de lá para cá ele mudou a atitude dele, e já testemunhou para mim. Para a honra e glória do nome santo do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro é aonde você é membro, é aonde você congrega, é aonde você alimenta, é aonde você participa. Ninguém vai ao supermercado, faz uma compra e leva na casa do vizinho. Se você ganha 1 tostão, o tesoureiro sabe, o pastor sabe. Se você ganha 1 milhão, o tesoureiro sabe, o pastor sabe. Mas você tem que fazer o que está escrito na palavra, se quiser fazer a vontade de Deus. Dízimo não é para ser fracionado, é para ser entregue conforme você sabe que você teve a renda. Aleluia. Outra desculpa para não dizimar, a igreja é rica. A igreja é o coração avarento. A igreja é rica.
Quer dizer, ele está olhando para o templo, para os móveis, para os instrumentos, para a beleza, para o piso, e rotulando a igreja como uma instituição rica. Aí ele perde o foco, porque ele está olhando para a riqueza da instituição chamada igreja e tirando os olhos do dono da igreja, que é muito mais rico do que a própria igreja. Aleluia. Então essas coisas impedem as pessoas de dizimarem. Oitava desculpa para não dizimar é, pessoal, eu não concordo com o dízimo. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem para mim, eu não concordo com o dízimo. É como eu dizer, eu não concordo com a cruz. Não concordo com o dízimo. A Bíblia não foi feita para mim concordar com ela. A Bíblia foi feita para mim aceitá-la. E diga-se de passagem, a Bíblia não vai se encaixar na minha vida. Abre aspas, esse é meu ponto de vista. Jesus me ama. Olha isso aqui. Jesus me ama e me recebe do jeito que eu sou. A Bíblia revela o amor de Jesus para mim, mas ao mesmo tempo, ela não gosta de mim. Por que ela não gosta de mim? Porque ela aponta os meus erros e me pede arrependimento, mudança, transformação. Ela revela o amor. E ela mostra que do jeito que Jesus me aceitou, é por amor. Mas ela vai me exigir transformação. Então, o fato de eu não concordar com o dízimo, eu preciso orar, jejuar, perguntar para os irmãos, os anciãos, sobre o dízimo, ler a Bíblia, até que o Espírito Santo faça a obra no meu coração. Tem um negócio importante, acho que aqui não tem isso, graças a Deus, mas eu já presenciei algumas igrejas. Existem algumas pessoas, inclusive que não fazem parte da igreja, mas alguns que fazem parte da igreja, que gosta de entregar o dízimo, quando ele é um valor mais expressivo, não gosta de entregar para o tesoureiro, gosta de entregar o dízimo para o pastor. E se tiver jeito, o pastor é convidado aí na casa dele, ou ele vai à casa do pastor, ou encontra depois do culto, ou antes do culto, ele quer entregar o dízimo para o pastor. Para ver o quanto que ele está contribuindo e o que ele está querendo. O que essa pessoa está querendo? Entregar o dízimo para o pastor? Se tem um tesoureiro. Está querendo uma consagração? Está querendo algum outro benefício? Está querendo mostrar o quê? Dízimo líquido ou bruto? Estávamos numa escola bíblica dominical e surgiu essa polêmica. Dízimo líquido ou bruto? Perguntaram para mim e eu respondi da seguinte maneira, talvez você tenha uma outra resposta. Primeiro eu vou te mostrar. Recolhe o INSS. Quem vai aposentar, você ou Jesus? Te dá um vale transporte. Quem vai andar de ônibus, você ou Jesus? Paga um plano de saúde. Quem vai ao médico, você ou Jesus? E a resposta entre líquido e bruto é você e o céu. Se a sua fé alcança o líquido, dizime do líquido. Se a sua fé alcance o bruto, dizime do bruto.
Louvado seja o nome de Jesus. Isso é pessoal. Líquido ou bruto. Dízimo implica em salvação? Há pessoas que dizem que sim. Há pessoas que dizem que não. Malaquias chama de ladrão. E diz ainda muito claro, a que me roubais? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Vós me roubais a nação toda. Ou seja, Israel, nos 4 cantos, ninguém estava mais dizimando. O templo estava em dificuldade financeira, os levitas estavam em dificuldade financeira, os sacerdotes estavam em dificuldade até de alimentação. Vós me roubais a nação toda. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, a falta de trazer o dízimo significa roubar a Deus. Pegar aquilo que não te pertence. Ainda que involuntariamente já está na sua mão, você faz uso, não, está comigo. Mas não é meu, não é seu. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Eu vou mais 5 minutos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O 10, por favor, Liabe. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Está aí o texto, e eu não vou nem comentar. Você vai tirar a sua conclusão. Sobre Ananias e Safira, o pastor Toninho abordou que eles subtraíram o dízimo. Ou eles venderam a propriedade lá por 100 mil e chegaram para Pedro e disseram, nós vendemos por 50. Mas o pior não foi nem conversar, nesse aqui, eles mentiram. Se Pedro pergunta, por quanto você vendeu? Vendi por 100 mil, mas eu quero dizimar, eu quero ofertar só 50. Está na sua mão, você faz o que quer. Mas eles mentiram, e a mentira ao Espírito Santo gerou morte. Esse é o problema. Você não é obrigado a dizimar, mas desde que alguém pergunte, vamos falar claramente, um irmão em Cristo, um pastor, um tesoureiro, gente séria, te pergunta, não precisa mentir. Eu vendi esse carro por 10 mil, mas eu quero dizimar de 5. Acabou. E sobre dízimo, alguém me perguntou, e aí, como é que eu faço? Eu compro um tecido por X, confecciono e tudo, eu falo, tira todos os custos. O seu lucro você vai dizimar dele, porque você vai pegar aquele capital e vai comprar mais mercadoria. Então, eu preciso ter cuidado com isso aí. Rapidinho aqui. Dízimo é um negócio muito sério. Às vezes a gente pensa assim, todo mundo traz o dízimo, entrega na tesouraria. O dízimo, ele pega de lá e vem até aqui no altar. Dízimo, ele vai deixar de fora, preste atenção nisso. De fora do céu. Tesoureiros, administradores e pastores. Vai. De que maneira? Relatório falso, nota fria e caixa 2. Porque tudo envolve mentira. Nós fizemos aqui, tiramos esse valor e compramos aquilo ali, e compro para você e compro para mim, nós vamos fazer, estamos fazendo, estamos enriquecendo e vamos para a praia. Tem 2 olhos como chama de fogo.
Quando eu vou lá e dizimo, eu falo para o tesoureiro, é uma responsabilidade que estava sob mim. Eu transfiro para você, para o Senhor. Ele pega o relatório, chama o pastor e diz, está aqui, eu transfiro para o Senhor. O pastor, da maneira que ele usar, ele vai ter que prestar conta com o dono. Sim, irmão. Se você está no mesmo lar e seu pai ou sua mãe é dizimista e ela tirou um valor depois de dizimar e te deu, penso eu que não há necessidade de dizimar dentro da sua casa. Se o João, o tio, alguém, a empresa te deu um presente, você achou na rua R$10, aí você tem que trazer o dízimo do Senhor. Espero que eu tenha te auxiliado. Glória a Deus. Vamos lá então, maldição para quem não dizima. Sim, Eliabe? Se você quiser a sua fazenda dizimada, sim. Se você não quiser, não. Por exemplo, você comprou seu carro por 10 mil. Aquele dinheiro era dizimado? Isso vai definir. Se ele era dizimado, o seu carro é dizimado. Aí daqui um ano você vende o seu carro por 15 mil. Você vai dizimar de 5, se você quiser, porque aí 5 é o lucro, os 10 não. Seu carro não era dizimado. Eu estou citando um exemplo, mas isso, se for para menos, é o contrário, né? Aí você não tem que trazer o dízimo. Mas eu estou citando o carro porque pode ser outro bem. Perigo de não dizimar, maldição, é Malaquias 3:9, eu já falei. O devorador. Agora, bênção de ser dizimista. Meu tempo já foi, eu quero apenas dizer o seguinte. Eu não tenho tempo para mencionar as outras referências, mas deu para os irmãos compreenderem. Oferta voluntária, que está lá em 1 Coríntios, é quanto você sentir no coração e tiver alegria. Oferta alçada. Vamos comprar o ar-condicionado para a igreja. Com quanto você pode? Com 1.000, 2.000, 100, 10 mil e etc. Uma oferta estabelecida o valor. Ok? Quando você oferta, a sua oferta vai caracterizar a semente da prosperidade. A prosperidade é na oferta. E o dízimo? O dízimo não é para te trazer prosperidade. O dízimo é para proteger a prosperidade. Quando eu trago o dízimo, a Bíblia diz, por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Você ofertou, Deus te prospera. Você dizimou, Deus protege a sua prosperidade. Aleluia. Última pergunta, e eu vou fazer uma oração. O que fazer com os dízimos atrasados? Tal época da minha vida eu deixei de dizimar e passou 1 mês, 2, 3, virou 1 ano. Esse ano eu não consegui dizimar. E agora, como é que eu faço? Eu estou esperando uma bênção para mim colocar meu dízimo em dias. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Isso é muito pessoal, pastor Toninho, mas eu quero aqui, posso fazer uma oração aqui, com relação ao dízimo atrasado? Então veja bem, debaixo da autoridade do nome de Jesus, é pessoal. Se você tem a condição e quer colocar o seu dízimo em dia, é você e o Senhor. Mas se você não tem, eu quero fazer uma oração para zerar o cronômetro dos dízimos atrasados agora, em nome de Jesus.
E se o Espírito Santo falou no seu coração, você vai fazer um novo propósito com Deus, segundo o que o Senhor colocou no seu coração, daqui para frente. E na oferta, Deus vai prosperar você. E no dízimo Ele vai proteger a prosperidade que Ele te deu em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, nós te louvamos por esta noite, porque falamos um pouco acerca dos dízimos e das ofertas. Meu Pai, eu sei que tem alguns irmãos, quem sabe em casa, quem sabe verão esse vídeo posteriormente, e poderão tirar daqui, Senhor, algo que venha ajudá-los a colocar, Senhor, o dízimo em dia. Meu Deus, para aqueles que não têm condições e que o dízimo atrasou, Senhor, nós liberamos agora, usando a bênção do nosso pastor Valtinho e na autoridade do nome de Jesus, o perdão, Senhor, para os dízimos atrasados, para que o teu filho e a tua filha façam um conserto, um propósito, segundo o Espírito Santo colocar em seu coração, para um ano novo, uma virada diferente, um reinício de uma vida com o Senhor. E que as motivações, Senhor, de cada coração, ao dizimar e ao ofertar, Senhor, seja com gratidão, com alegria e com desejo de obedecer a Tua palavra. É assim que nós oramos, abençoando a Tua igreja, e fazemos isso, Senhor, usando o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Valtinho, Deus abençoe. Muito obrigado por mais uma oportunidade.